Se você não condenar os comunistas pelos crimes que eles cometeram, na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão te condenar pelos crimes que eles próprios cometeram. Já dizia o professor Olavo de Carvalho. Nós tivemos 4 anos de gestão Bolsonaro com liberdade plena, onde nós víamos aqueles falsos estudantes que não estudam, que nunca leram um livro, nós víamos o jornalismo militante da Rede Globo, o Merdópolis e vários outros, nós vimos a oposição política, nós vimos todo mundo chamando o Bolsonaro de nazista, fascista, genocida, o pessoal fazendo montagem na internet de gente jogando futebol com a cabeça dele, imagens dele no caixão e nada aconteceu. O que todo mundo tinha para reclamar do Bolsonaro era mero mimimi. Não gostei do que ele falou, ai, ele foi brutinho, eu não gostei do que ele falou. Era só mimimi esquerdista mesmo. Enquanto isso, no governo do amor, né, agora que assumiu em janeiro de 2023, já em janeiro de 2023 nós tivemos mais de 1.400 prisões de pessoas que são opositoras políticas. Em tese não, literalmente opositores políticos. Então, o governo do amor já prendeu mais de 1.400 pessoas no seu primeiro mês de governo. Nós estamos vendo eles se aliando com os outros poderes. Nós vimos eles dobrando a quantidade de ministérios para poder entregar para mais políticos e fazendo assim, criando assim uma necessidade do Ministério da Economia de aumentar a nossa carga tributária, e isso é basicamente tudo que nós estamos vendo. Tá bom, pessoal, nesse governo. E nós estamos vendo esse governo se utilizando do aparelho estatal, da máquina pública, para poder perseguir completamente seus opositores. Desde os menores, que seria, digamos assim, aqueles opositores, uma tia do Zap que compartilha todos os dias no seu WhatsApp ali, os vídeos que elas recebem, né, de pessoas sendo denunciadas por crimes de corrupção, crimes de colarinho branco e outros afins, até mesmo a liderança máxima do que seria a direita no Brasil, que seria o Jair Messias Bolsonaro. Então, o que que acontece, pessoal? Primeiro de tudo, se você concorda com o que nós estamos conversando até aqui, eu quero que você deixe o seu like, eu quero que você comenta aí se você concorda comigo, e se você discorda, eu quero que você explique o porquê que você discorda, que eu posso estar falando a respeito disso nos próximos vídeos. E além disso, eu quero que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, em suas redes sociais, para poder nos ajudar a levar essa mensagem para frente. E se você é novo por aqui e me dá essa moral, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. E se você já é inscrito, confira se o sino das notificações está ativo e confira sua inscrição também, porque é uma brincadeira sem graça que essas plataformas andam fazendo conosco. Tá bom, pessoal? Então, vamos para o vídeo. Eu quero que você dê uma olhada nesse material aqui. Vocês se lembram da história dos móveis da presidência da República? Pois é, pessoal. É o que nós falamos no começo. Quando você não condena os comunistas pelos crimes que eles cometeram, eles vão querer te condenar pelos crimes que eles próprios cometeram. Deem uma olhadinha nessa matéria aí, pessoal. Olha isso aí que absurdo. Olha só, vamos lá. Presidência encontra os 261 móveis do Palácio do Alvorada que Lula sugeriu terem sido levados por Bolsonaro. Calma aí. Para começar, já tem um crime aqui de acordo com o Código Penal. Nós temos o crime aqui de denunciação caluniosa, tá? Porque se foi feita uma denúncia onde o Lula e a Janja acusavam o Bolsonaro e a Michele Bolsonaro de terem, né, furtado os bens de dentro do Palácio do Alvorada, então isso significa que, caso essa denúncia não seja verdadeira, que é o que agora está provado que não é, você pode ver aí na matéria aí, acontece o seguinte: isso é um crime de denunciação caluniosa. Eles já deveriam responder por esse crime, né? E outra coisa, por estar investido em um cargo público, por ser um político, principalmente por ser o presidente da República. Você lembra que todo mundo ficava de mimimi na época do Bolsonaro? Ai, o Bolsonaro, mimimi, mimimi, o Bolsonaro fala demais. Nossa, ele é o presidente da República. Pois é. Você esquerdista que tá aí falando, falou, passou 4 anos falando que o Bolsonaro falava demais, e vocês então, olha aí, ó. Ó o que o governo do amor fez. Foi lá e denunciou o Bolsonaro de ter, né, furtado, tá? Ter furtado, digamos assim, para poder ser mais técnico, teria cometido o crime de peculato, né? Que ele teria levado os bens públicos para ele, teria sido entregue na confiança dele. Então, o que que acontece? O Bolsonaro foi acusado, só que eu tô vendo que os autores dessas acusações, levianas inclusive,
eles não vão responder pelos seus atos, né? Mas a gente já está acostumado com isso aqui no Brasil, né, pessoal? Então vamos tocar para frente. Ó, falei, ó, Jorginho, você está viajando já. Não, aqui a gente sabe que no Brasil que o governo do amor, esse pessoal aí não sofre nada, consequência nenhuma. Olha só, no ano passado o governo federal gastou 196 mil reais com itens, tendo alegado a ausência de peças e péssimo estado de conservação como justificativa. Tá? Essa matéria é de hoje, dia 20 de 3 de 2024. Tá? Essa é uma foto lá dentro do Palácio do Alvorada, tá? Esse é um dos salões do Alvorada. E acontece o seguinte, dá uma olhadinha, pessoal. Os 261 móveis do Palácio do Alvorada que Lula sugeriu terem sido levados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foram localizados, tá? Olha só, foram localizados, segundo confirmou nesta quarta-feira a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. De acordo com o órgão, os itens estavam em dependências diversas do palácio. As buscas pelas peças foram encerradas em setembro do ano passado, ou seja, pessoal, eles têm, digamos assim, o Palácio do Alvorada é um lugar grande? É um lugar grande, mas tem muita gente ali. E desde que teve aquele problema todinho, toda aquela discussão, a Michelle tinha dito que todos esses itens estavam lá no depósito. Estavam no depósito, por quê? Porque eles haviam tirado aqueles itens de luxo que tinha lá dentro, tirado muita coisa, guardado no depósito do Palácio do Alvorada, da presidência, e tinham colocado itens pessoais deles próprios. Né? Porque uma coisa que o Bolsonaro tem, não sei se você concorda comigo, deixa nos comentários, mas uma coisa que o Bolsonaro tem, que é o que faz ele arrebanhar e arrastar milhares e milhares de pessoas por onde ele passa, é a simplicidade. É a simplicidade. Ele é um cara muito simples. Ele é um cara que para na feira para poder comer pastel e tomar caldo de cana, para conversar com o pessoal tomando cafezinho, sabe? Então, se ele é uma pessoa muito simples, coisa que o Lula não é, tá? Pro Lula, vocês lembram, o Lula ele achava ruim aqueles cafés da manhã e aqueles almoços de hotéis, ele reclamava daquilo ali, né? Então, o que que acontece? Você pode ver, olha só, leia mais, olha as matérias relacionadas que tem aí. Após 3 meses de buscas, a presidência ainda não encontrou 83 móveis no Alvorada. Guerra de móveis, do Alvorada, residência oficial gera embate entre os governos Lula e Bolsonaro. Você acredita que, mesmo empreendendo diversas diligências, meses de diligências, com a Michelle Bolsonaro tendo dito onde estavam esses móveis, você consegue acreditar, tá bom? Que eles passaram meses procurando isso aí e não localizaram, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vi relato de pessoas que trabalham dentro do Palácio Planalto dizendo assim que quando o Lula saiu, tá, que ia entrar a Dilma, ele levou várias coisas, inclusive jogos de talheres de ouro que tinha sido, digamos assim, dado de presente por embaixadores de outros países para o Brasil, tá? E o Lula levou. Então, se você não condena os comunistas pelos crimes que eles cometeram, certamente eles vão te condenar pelos crimes que eles próprios cometeram. Já dizia o Olavo de Carvalho, o Olavo tem razão de novo, pessoal. Então vamos continuar essa matéria aí, vamos ver. Na primeira semana de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu me recuso a ler a primeira dama. Eu vou ler a segunda dama ou a primeira concubina. Aliás, na realidade, ela seria a terceira dama ou a segunda concubina, né? Porque ela era, digamos assim, a mulher que o Lula tinha quando o Lula ainda era casado com a Marisa, tá bom? Então eu vou chamar essa mulher de concubina. A concubina, Janja, abriu as portas do palácio e mostrou infiltrações, janelas quebradas e casos de má conservação do patrimônio presidencial. Entre os problemas identificados pela nova gestão, estava também o desaparecimento de algumas peças do mobiliário. Olha só, estava tudo quebrado, né? Eles precisavam fazer uma reforma. É lógico, né? É lógico que toda aquela tramóia lá do 8 de janeiro, vocês podem ter certeza que serviu para eles poder superfaturar também aquelas obras de reforma daqueles prédios. Vamos lá. A informação de que as 261 peças foram encontradas foi revelada pela Folha, né, Folha de São Paulo, e confirmada pelo Globo. No início de 2023, a presidência já havia localizado 83 móveis. Em janeiro daquele ano, o presidente Lula, durante um café da manhã com jornalistas, sugeriu que as peças teriam sido levadas por Bolsonaro. Ou seja, ele acusou o Bolsonaro de estar, né, subtraindo coisa alheia móvel, tá? Então, vamos lá, isso é crime.
O quarto que tinha cama já não tinha mais cama. Já estava totalmente, eu não sei como é que fizeram. Não sei por que fizeram, não sei se eram coisas particulares do casal, mas levaram tudo. Então a gente está fazendo a reparação, porque aquilo é um patrimônio público, tem que ser cuidado. Agora, o palácio está uma coisa assim. Pelo menos a parte de cima está uma coisa como se não tivesse sido habitada, porque está todo desmontado. Não tem cama, não tem sofá. Possivelmente, se fosse dele, ele tinha razão de levar mesmo. Mas ali é uma coisa pública, diz o Lula. A Michelle Bolsonaro falou, pessoal. Tá no depósito do Palácio do Alvorada, lá da presidência. Estava no depósito, ela falou desde o princípio. Você acredita que mesmo com a dica da Michelle Bolsonaro, eles não conseguiram localizar? Você acredita nisso? Eu acho que tinha alguém que não fazia parte dessa jogada, o pessoal que descobriu. Nós vamos chegar lá. Eu acho que esse pessoal que descobriu não fazia parte dessa jogada, tá? Eles não faziam parte dessa jogada aí. Então vamos lá, continuando. É, Todos os móveis estavam na alvorada. Lula incorreu em falsa comunicação de furto. Escreveu Jair Bolsonaro em suas redes sociais nesta quarta-feira. Aí tá aí o tweet do Bolsonaro, pessoal. Ó, dei uma olhadinha aí. Enquanto eu tiro essa logo daqui, que eu percebi que essa logo não vai ficar legal aqui, tá? Essa logo não vai ficar legal aqui. Então vamos tirar ela daqui e vamos colocar ela pra cá. Pronto. Então tá aí o tweet do Bolsonaro, pessoal. Vocês viram aí, né? Então nós vimos que era uma falsa acusação, né? Normal, vindo de um governo que sucateou o país igual eles fizeram com o Brasil anteriormente, tá? E o que que acontece? É um absurdo saber que nós estamos na mão do pessoal desse, pessoal, tá? Porque eles não estão nem aí. Eles não se importam, eles simplesmente vão lá, fazem o que bem entendem, tá? E não estão nem aí, tá? Vamos continuar descendo aqui. Vamos lá. No ano passado, a presidência afirmou que novos móveis teriam de ser adquiridos por conta da ausência de alguns itens e o mau estado de conservação de outros. Vocês lembram daquela parafernália da história do sofá que tava com uma mancha no sofá, né? Uma mancha. Aí eles precisavam manchar o orçamento público. O governo federal gastou R$ 196.770 com 6 peças de móveis para a decoração da suíte presidencial do Palácio Alvorada. Parte das compras, uma cama, 2 sofás e 2 poltronas, foram feitas em uma loja de decoração em Brasília com um colchão king size, sendo adquirido em outra loja, tá? Continuando, né? Os itens mais caros são o sofá, que possui um mecanismo para reclinar cabeças, ó, ele reclina a cabeça e reclina os pés, pessoal, ó. E por R$ 65.140, você tem um sofá de pelo menos R$ 10.000 na sala da sua casa, pelo menos 10 mil. Deixa nos comentários aí, pessoal. E a cama por R$ 42.230. Eu quero saber se a sua cama custou pelo menos R$ 5.000, né, pessoal? Deixa nos comentários aí também. Com ambas as peças sendo revestidas em couro italiano 100% natural, ó, com tratamento exclusivo para evitar ressecamento. Vocês estão vendo que o cara simples, né, o cara pobre que veio lá da Paraíba, que fala problema, esse cara não gosta de coisa barata não, eles gostam de coisa cara mesmo, ó. A ausência de móveis e o péssimo estado de manutenção encontrado na mobília do Alvorada exigiram a aquisição de alguns itens, afirmou a Secretaria de Comunicação por meio de nota em abril de 2023. É, Na nota desta quarta-feira, a SECOM afirma que os bens adquiridos passaram a integrar o patrimônio da União e serão utilizados pelos futuros chefes de Estado que lá residem. O órgão diz ainda ter ocorrido descaso com onde estavam esses móveis, sendo necessário um esforço para localizá-los todos novamente. Nossa Senhora, gente do céu, um esforço danado. A Michelle tinha falado onde estavam todos esses móveis, mas esse povo que não gosta de trabalhar, eles tiveram o esforço de ir lá e olhar onde a Michelle já tinha avisado que estavam todos os móveis, né, pessoal? Então vocês estão vendo aí, olha só que absurdo. Mas isso aí, pessoal, eu vou dizer para vocês. Isso é nada mais, nada menos do que a perseguição comunista, tá bom? Eles vão te culpar pelos crimes que eles próprios cometem. E o que que acontece? Quando surge um caso desse aí, eu queria saber se o Lula e a Janja vão entrar no inquérito das fake news.
porque eles utilizaram a imprensa, inclusive, para poder disseminar essa informação falsa de que o Bolsonaro e a Michelle tinham sumido com esses móveis. Só que acontece o seguinte, pessoal: se você está do lado do amor, você pode fazer o que você bem entende, tá? E se o amor está com o governo, é óbvio, pessoal, óbvio. O amor pode fazer o que ele bem entender, tá? Com o poder que ele está nas mãos. Dá uma olhadinha nisso aqui, olha só. Vocês lembram dessa matéria aqui? Dá uma olhadinha nessa matéria aí, ó. Lula e Janja já gastaram quase 310 mil com móveis para palácios, tá? Aqueles 196 e poucos mil lá era só alguns móveis que no caso era para a suíte presidencial do Palácio da Alvorada, tinha outras coisas, tá? Então aqui, ó, compras ocorreram sem processo de licitação, inclusive. Essa compra de 310 mil aí, ó, vocês estão vendo? Aí tá lá, ó, o primeiro surrupiador, né? O primeiro surrupiador e a concubina dele estão lá. Então, vocês estão vendo aí, eu nem vou aprofundar nessa matéria aqui, mas olha só, tá? Ó, portal mais gastos relacionados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja da Silva, foram revelados no último fim de semana. O portal R7.com informou que a presidência da República já gastou quase 310 mil com compras de imóveis realizadas desde o começo do ano. De acordo com as informações, a maioria das compras foi para trocar a mobília dos Palácios do Planalto e do Alvorada, local de trabalho e residência do presidente da República e oficial do presidente da República, respectivamente. Feitas separadamente, as compras dos móveis escolhidos por Janja e Lula ocorreram sem processo de licitação. Tá? Sem processo de licitação. Uma vez que para esse tipo de aquisição a disputa pública é dispensada se o gasto for inferior a 50 mil. Então, assim, ó, pessoal, o que acontece? Acontece o seguinte: esse pessoal tá fazendo o que eles bem entendem, tá bom? Eles estão fazendo o que eles bem entendem. Para você ter uma ideia, olha só o que eles estão fazendo. Esse é o mínimo que eles estão fazendo, tá? Olha só, para quem acredita que o Bolsonaro cometeu algum crime, tá bom? Para quem acha que o Bolsonaro cometeu algum crime, eu quero que vocês dêem uma olhadinha nisso aqui, ó. Agora que ele nomeou um novo procurador-geral, vocês lembram da interferência na Polícia Federal, interferência nos órgãos públicos, acusatórios? Ah, o Bolsonaro está interferindo. Essa indicação aí para a PGR foi nada mais nada menos do que uma interferência. Olha só, em reunião, o Gonê, né, que é o Paulo Gonê, que é o novo Procurador-Geral da República, que foi indicado pelo Luiz Larápio, tá? Ele debateu com senadores da CPI do Covid a reabertura de apurações contra o Bolsonaro. O Procurador-Geral da República classificou a conversa como elucidativa e parlamentares veem prestígio ao trabalho da CPI. Tá? Aí tá aí, ó. Esse aí é o Paulo Gonet, para quem não sabe, é esse indivíduo aí, né, que está tentando destruir o Brasil agora a partir da Procuradoria-Geral da República. Aí tá aí, ó. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recebeu nessa terça-feira um grupo de senadores que integrou a CPI do Covid-19 para uma reunião. Quero que vocês me digam aí nos comentários. Quem eram os senadores que estavam lá? Eram os esquerdistas ou eram os decentes, digamos assim? Né? Eu quero que você deixe nos comentários para nós aí. Fizeram essa reunião em que debateram a possível reabertura de casos gerados a partir das conclusões do grupo, mas que foram arquivados pela administração anterior da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, a intenção deles é ferrar mesmo, tá? É ferrar mesmo digamos assim, é ferrar com a vida do Bolsonaro e com a vida de toda a oposição política que possa se voltar contra eles, né? Então, o que acontece? Vocês estão vendo aí outras matérias relacionadas, o que pesa contra o Bolsonaro na investigação sobre fraude em cartões de vacina e crimes imputados pela PF. A Bolsonaro tem pena de 15 anos de prisão. Só que acontece o seguinte, eu quero que você me diga o seguinte, deixa nos comentários aí se tiver algum esquerdista assistindo aí, todo ouriçadinho, que não sei o quê, achando que o Bolsonaro vai preso a qualquer momento. Eu quero dizer uma coisa pra você. Primeiro, você não acha que isso aí não é perseguição política, tá? Eles estão reabrindo inquéritos que já haviam sido arquivados.
inquéritos que não provaram nada, de uma CPI que na realidade foi um circo, uma CPI cujo relator é um cara que tem mais de 20 processos nas costas de corrupção e nunca foi preso na vida. É um cara que quando a Polícia Federal chegou lá no Congresso Nacional para poder prender ele simplesmente olhou para os policiais federais e falou assim: vocês não vão entrar aqui, ponto final. Ah, nós vamos. Não, vocês não vão me prender e não vão entrar aqui, ponto final. E ficou por isso mesmo. Esse é o Brasil, pessoal, tá? Quando eles dizem que o Brasil voltou, significa que na época do Bolsonaro esse tipo de coisa não acontecia. Só que agora voltou a acontecer de novo. Afinal, né? Agora é o governo do amor e a gente sabe que o amor sai caro. E outra coisa, quando você tem um amor dentro de casa assim que gosta de dar trabalho, não quando é uma pessoa decente, quando gosta de dar trabalho, e esse amor aí, eu sei que muita gente faz muita loucura, acaba se envolvendo em briga, acaba indo preso por Maria da Penha, etc e tal, e diversas outras coisas, por conta desse tipo de atitude. Então, é isso que voltou no Brasil. Voltou o governo do amor, mas aquele amor que não tem fidelidade, aquele amor que não representa ninguém, aquele amor que não tá nem aí pra outra pessoa, é esse o tipo de amor. Então, o amor, ele vai lá e simplesmente interfere na Polícia Federal, porque quando o Bolsonaro tentou nomear o Ramagem, era interferência na Polícia Federal, ele não poderia. Quando o Lula chega lá e nomeia quem ele quer, tá? Um militante da esquerda, ninguém fala nada. Quando o Lula nomeia um militante para dentro do IBGE, que é o Márcio Postman, que está estuprando os números agora, e não consegue explicar como é que o desemprego caiu, sendo que os requerimentos de seguro-desemprego subiram, tá? Ele não consegue explicar, aquele cara que está estuprando o número, quando ele entra para o IBGE, ninguém fala nada. A imprensa militante, ó, cuidado, cuidado, que senão alguém pode ouvir. Né? A imprensa militante fica desse jeito. Então, o que que acontece? Esse é o Brasil que voltou a apoiar corruptos, voltou a apoiar todas as falcatruas, todas as parafernálias, todas as patifarias, né? Coisa que na época do Bolsonaro não acontecia, pessoal, tá bom? Só que a imprensa na época do Bolsonaro não tinha um orçamento bilionário, né? Igual eles tinham na gestão anterior do Amor, igual voltou agora, né? O Amor e a imprensa estão assim, ó. Você discorda de mim? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Vamos lá, eu quero saber se tem alguém aí que discorda de mim e consegue provar que eu tô errado. Agora, o Bolsonaro fraudou um cartão de vacina. Pera aí, primeira coisa, não tá provado. Tá? Não está provado, não foi apresentado as provas ainda. Um cara que acusou o Bolsonaro de ter roubado os móveis do Palácio do Alvorada e agora, mais de um ano depois, descobriram que todos esses móveis estavam lá porque alguém foi fazer alguma limpeza, alguma coisa assim, deu uma batida ali e que não participou da jogada e viu, foi lá e denunciou, falou: os móveis estão ali. Vocês estão entendendo? É assim que eles pretendem prender o Bolsonaro. O esquerdista, se tiver algum esquerdista assistindo aí, você acha isso honesto? Você acha isso justo? Você tem coragem de olhar na cara do seu pai, da sua mãe, tá? Eu quero saber do esquerdista, porque o esquerdista dificilmente vai ter um filho, tá? E quando ele tem um filho, geralmente ele sai para comprar cigarro e abandona o filho. Então, eu penso assim que geralmente eles costumam o quê? Eles costumam permanecer dentro da casa dos pais deles. Eu quero saber se você tem coragem de olhar pro pai e pra mãe dele, que ele já inventa mentira todo santo dia pra eles, se ele tem coragem de chegar lá e falar pro pai e pra mãe dele que ele tá comemorando a prisão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá sendo, né, digamos assim, acusado sem prova nenhuma. Tá? Sendo que a própria Polícia Federal, que deveria estar investigando essa questão, por exemplo, da história dos móveis, que o Lula acusou o Bolsonaro e agora descobriu que os móveis estavam lá, depois do Lula comprar, igual eu mostrei para vocês aqui, tá? Móveis que, por exemplo, de acordo com a matéria lá da revista Oeste, chegou a 310 mil reais, fora aquela outra aquisição de 197 mil, que era do quarto. Eu quero saber o seguinte: a Polícia Federal não tinha que estar investigando aquilo? A Polícia Federal não tinha que estar investigando o porquê que está acontecendo esse estelionato eleitoral agora, digamos assim, porque estão dizendo que o desemprego está caindo, mas os requerimentos de seguro-desemprego estão aumentando? Como assim? Eu não consigo entender esse tipo de coisa, né? E não consigo compreender também como que uma polícia dessa pode ser isenta. Uma polícia que bate na porta 5 horas da manhã da casa de uma senhora que estava com a Bíblia numa mão e uma bandeira do Brasil na outra, que condenam, uma justiça que condena uma senhora de 70 anos de idade a 14 anos de prisão por um crime que ela não cometeu, tá? Então, assim, se for para poder punir o pessoal da direita,
vale a presunção. Agora, se for punir o pessoal da esquerda, não tem jeito, porque não tem investigação nenhuma, e ali eles exigem 100% de certeza. Então, é isso aí, pessoal. Estamos vivendo um estado totalitário. É, Vou finalizando o vídeo por aqui. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram até aqui me acompanhando. E eu vou pedir para vocês, né? Se não for pedir demais, curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, beleza? Então é isso aí, pessoal. Já tá dado o recado de hoje. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, pessoal. Valeu!